Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance Conforme a pressão dos bárbaros aumentava, os imperadores romanos ficavam mais despóticos, enquanto seus cidadãos ficavam mais empobrecidos. Por que o império finalmente caiu? Ou será que a pergunta é, por que ele durou tanto? A queda de Roma, neste episódio de A Tradição Ocidental. Professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No último episódio, falamos sobre as tribos bárbaras que contribuíram para o declínio do Império Romano e também das medidas que os imperadores tomaram para impedi-lo, o que levou a um declínio ainda maior. Mas quando falamos sobre os bárbaros, temos que colocá-los em perspectiva. A população do Império no terceiro e quarto séculos era algo entre 50 e 65 milhões de pessoas. E isto para um reino que ia desde o rio Tine, ao norte da Inglaterra, até o Eufrates. Assim, os bárbaros puderam causar um impacto bem maior que seu número. Tribos de germânicos e hunos podiam variar em tamanho de 50 a 100 mil pessoas, o que significava entre 5 mil a 20 mil guerreiros. Mas a população nativa também era pequena, assim como os exércitos romanos. Assim que um bando de bárbaros era eliminado ou assimilado, aparecia outro, e depois outro. Alguns dos imperadores romanos tentaram posicionar suas tropas para que parecessem estar em toda parte ao mesmo tempo, mas isso nem sempre era fácil. Após a metade do terceiro século, quando os bárbaros estavam por toda a parte, a vida urbana mudou dramaticamente para pior. As cidades costumavam ser grandes, centros abertos de vida e cultura, mas como se pode ver por este plano de uma cidade romana, em Chichester, na Inglaterra, agora havia se contraído e tornavam-se terrenos fortificados. Ainda é possível ver as linhas gerais da cidade, extremamente compacta e fácil de defender. Mesmo uma cidade grande como Bordeaux diminuiu para 28 hectares na época do fim do Império. A vida nestas cidades fortificadas tornou-se tão sombria que os aristocratas mudaram-se para suas casas no campo e construíram grandes vilas fortificadas como esta. Eles caçavam, davam festas e entretinham seus vizinhos e desenvolveram uma vida rural que seria normal para lordes ou cavalheiros dos próximos 15 séculos. Neste contexto, o grande proprietário tornou-se o rei local. Ele não pagava impostos e ninguém podia obrigá-lo. Pagava seus próprios guardas e homens armados, administrava a lei em suas propriedades, construía sua própria prisão e alimentava e protegia seus clientes, que eram, na verdade, seus súditos. E assim, no quarto século, a base da economia medieval e do sistema feudal que viria já estava em funcionamento. É possível ver também a queda da civilização romana refletida nas artes. Estátuas de imperadores e outros grandes homens eram agora feitas em duas seções. Um corpo padronizado, que podia ser copiado e levado para qualquer lugar,
e uma cabeça particular, que cada vez mais parecia com um pastor que havia comido sua ovelha. E a clássica calma deu lugar a uma expressão apática. O elegante naturalismo da arte helenística fora substituído por figuras mais cruas, ainda clássicas, mas ásperas e rígidas. Mais importante, houve um declínio na competência dos imperadores, o que seria grave num sistema onde o imperador era tudo, onde a capacidade e desejos do imperador eram cruciais. Na verdade, na República e no Império, Roma teve um problema institucional fundamental: a inabilidade de ajustar as instituições à escala e natureza das mudanças. Quando a República tornou-se grande demais, os romanos ajustaram-se, aceitando o governo pessoal de Augusto e seus sucessores. Nada era codificado ou regulado. Tudo era deixado ao acaso. E o acaso, às vezes, foi bom para Roma, às vezes não. No geral, a maior parte do segundo século foi um golpe de sorte, pois a morte deste homem, o imperador déspota Domiciano, em 96 d.C., abriu as portas a uma sucessão de soberanos de primeira classe. Nerva, Trajano, Adriano, Antonino e Marco Aurélio. Mas Marco Aurélio usou o sentimento familiar e não lógica para nomear seu sucessor. Em 180, seu filho Cômodo tornou-se imperador, um adolescente megalomaníaco que pensava ser Hércules. Ele sacrificou aos deuses um grande número de gladiadores e feras. Mantinha um harém de 300 concubinas e quase o mesmo número de homens. E finalmente foi assassinado, o que foi bom. Cômodo, mostrado aqui como Hércules, inspirou alguns regimes, onde a eficiência brutal alternava-se com uma loucura absoluta. Foi uma época em que a opressão pessoal podia ser remediada apenas pela iniciativa pessoal de elementos próximos ao poder, principalmente na forma de rebelião ou assassinato. E como nem assassinos nem vítimas estavam à altura dos enormes problemas que havia no Império, eventualmente tudo desmoronaria. Parte da razão de ter demorado tanto está na máxima de Sétimo Severo, que foi imperador de 193 a 211. Severo disse a seus filhos: sejam unidos, enriqueçam os soldados e zombem do resto. Era um bom conselho, mas não impediu que seu filho Alexandre fosse assassinado por conspiradores em seu próprio exército. Não impediu também que seu neto, Heliogábalo, se tornasse um homossexual excêntrico que se entregava ao deboche. Heliogábalo tornou-se imperador em 218, aos 14 anos, e reinou apenas 4 anos. Cometeu o erro de não dar atenção suficiente a seus soldados e foi morto por sua guarda pretoriana na latrina do quartel, num plano tramado por sua própria família. Na verdade, todo o terceiro século aparece como um período muito sombrio na história do Império. Um período de anarquia durante o qual a guarda pretoriana e os exércitos provincianos conseguiam colocar seus candidatos no trono imperial. O cargo de imperador era leiloado ao maior lance. Por trás deste declínio há também importantes divisões sociais.
A partir do início do terceiro século, o exército era formado quase que somente por camponeses das partes menos civilizadas do Império. E estes soldados camponeses opunham-se violentamente à classe média urbana, que representou a liderança no Império Augustiniano. Assim, desenvolveu-se um conflito entre os exércitos provincianos e os elementos civis da população, em sua maioria romanos, que tentavam impedir que os soldados camponeses dominassem. A situação ficou mais complicada com o fato de que cada legião se tornou responsável por seu recrutamento. Lembre-se de que a maior parte destas legiões estava estacionada nas fronteiras e, portanto, recrutava dos locais mais próximos ou, o que é mais provável, dos bárbaros do outro lado da fronteira. Este sistema reduziu ainda mais a personalidade romana do exército e produziu fortes tendências locais que podemos chamar de nacionalistas. Logo, o exército da Gália ou da Ilíria queria seu líder como imperador. E não havia mais o antigo sentimento de patriotismo imperial para um reino cosmopolita. E isto, por sua vez, acentuou o conflito pelo poder político, no qual todos os exércitos das fronteiras estavam comprometidos. Este século de caos resultou num império militarizado e um despotismo franco, com Diocleciano no final do terceiro século e com Constantino no início do quarto. Durante este período, as velhas tradições romanas foram respeitadas inercialmente, mas, na verdade, o governo era regido por membros da casta militar. O imperador era um soldado, e ele nomeava apenas soldados para posições de autoridade nas administrações centrais e provincianas. Isto criou uma aristocracia puramente militar, continuamente reforçada pelos recrutas bárbaros. No final, o Império foi, na verdade, uma monarquia oriental com os empecilhos de um Estado policial. Um reino no qual o corpo de cidadãos não mais buscava seus objetivos, mas tornara-se meramente um apêndice explorado de seus chamados defensores, as legiões. É assim que o historiador J.W. Thompson descreveu a corte de Diocleciano. O imperador era um deus e movia-se com absoluta soberania, reinando por direito divino. Seria quase verdade dizer que o mundo romano tremia a um gesto do imperador. Quanto maior a pressão bárbara no império, maior a justificativa para esse tipo de despotismo, divisão social e taxação extorsiva. Mas quanto mais extremos os imperadores eram nesta direção, mais eles centralizavam o poder, mais impostos cobravam. Quanto menos os civis romanos sentiam que tinham a defender, maior era a aceitação pelos bárbaros, que vinha quase que como um alívio. Pelo menos os bárbaros não cobravam impostos. Sempre foi um problema para uma sociedade que enfrenta um sério desafio decidir que medidas tomar e até onde pode ir para opor-se e aceitar o desafio. Se você diz que só pode preservar seu meio de vida adotando certas medidas que negam este meio de vida, que somente se pode preservar a democracia ou liberdade de expressão, limitando-os, por exemplo, ou preservar um alto padrão de vida com impostos, ou restringindo-o, ou preservar a liberdade pela divisão social, ou ordem moral pela Inquisição, você corre o risco de sacrificar exatamente as coisas pelas quais diz estar lutando. Você corre o risco de sacrificar exatamente as coisas que usa para justificar os sacrifícios. E arrisca-se a ficar tão parecido com seu inimigo que as diferenças
quase não importam. No caso da sociedade romana, a partir do IV século, a maioria dos civis estava em situação pior que os bárbaros no Reno. Principalmente se considerarmos uma pequena aristocracia educada, levando uma vida quase precária em províncias como a Gália ou o norte da África. Quanto aos soldados, eles eram os bárbaros. No IV século, não havia mais a antiga legião romana e a infantaria bárbara, servindo como soldados romanos, não possuía a disciplina para executar manobras complicadas. Em 378, o imperador Valente liderou um exército romano que quase foi aniquilado em Adrianópolis pela cavalaria com armadura dos godos, e Valente foi morto. Esta foi provavelmente a pior derrota dos romanos desde os dias de Aníbal, 6 séculos antes. O resultado mais importante foi que o imperador Teodósio, que sucedeu Valente, decidiu que a infantaria se tornara obsoleta e colocou em seu lugar exatamente a cavalaria gótica, que havia mostrado isso e que após Adrianópolis havia se assentado em terras romanas. Com este ato, o cadáver da tradição militar romana foi oficialmente enterrado. E o sistema que o substituiu produziu os senhores de guerra góticos e sua cavalaria com armaduras. Estes foram os soldados que supervisionaram o desmembramento do Império Ocidental no V século. Pode ser dito que o Império Romano, que fora construído pelas legiões romanas e agricultores romanos que lutaram nelas, iria desmoronar quando o pequeno agricultor independente foi extinto e as legiões deterioraram em parte por falta dele. Agora, os soldados que chamamos de romanos são todos bárbaros pagos para combater outros bárbaros. Mesmo altos generais e oficiais governando o Estado eram bárbaros, como o general Estilição, um vândalo que foi o genro do imperador Teodósio. Em 402, Estilição levou a corte imperial para Ravenna, no Nordeste, onde estaria a salvo atrás dos pântanos, e onde seria mais fácil fugir de barco se o inimigo se aproximasse. A Itália não era mais um lugar seguro para os romanos. A própria Roma era uma presa fácil. E após poucos anos da mudança para Ravenna, o inconcebível aconteceu. Em 410, um exército de godos, sob o comando de Alarico, seu rei, entrou na cidade e a saqueou. A queda de Roma foi o símbolo da queda de toda a civilização. O fim de sua segurança, embora apenas algo imaginário então, e o fim de um modo de vida. O mundo em que se vivia não podia mais ser considerado inercial. São Jerônimo, escrevendo de Jerusalém, comentou: se Roma pode perecer, o que pode ser seguro? Finalmente, o fim havia chegado e começou a busca de um porquê. Uma busca que fascinaria várias gerações de historiadores. Política suja na sucessão dos imperadores foi uma razão, assim como o declínio do poder militar e, é claro, o estrangulamento econômico. Mas houve também um processo de declínio sociológico que gradualmente destruiu as fundações da força do Império Romano.
E este foi, na verdade, a vitória do modelo oriental da monarquia despótica sobre a cidade-estado mediterrânea e o declínio da classe urbana de Roma sob a pressão dessa centralização e burocracia do tipo oriental. Para entender por que isto aconteceu, temos que ter em mente que o Império Romano jamais possuiu uma cultura realmente homogênea. Após espalhar-se para fora da Itália, o Império era uma união artificial de organismos sociais alienígenas unidos por um incrível esforço das organizações militar e administrativa. Mas foi um casamento forçado, não por amor. Na parte oriental do Império, Roma herdou os destroços das monarquias orientais e helenísticas. No Ocidente, Roma conquistou e assimilou as sociedades tribais dos bárbaros europeus. Embora houvesse uma comunidade de culturas entre as cidades helenísticas do Oriente e as cidades latinas do Ocidente, esta unidade era superficial e largamente limitada a uma classe privilegiada. Era uma sociedade de consumidores, baseada no trabalho escravo e na exploração de indivíduos e classes súditas. Assim que esta classe privilegiada foi arruinada pela crise econômica do terceiro século e pela perda de seus privilégios políticos, as diferenças fundamentais entre as partes oriental e ocidental do Império apareceram mais fortes do que nunca. O que aconteceu foi que o Ocidente se desintegrou totalmente. E somente o Oriente sobreviveu, com sua base firme em Constantinopla. Isso porque o Império Oriental era mais compacto e mais apto a defender-se, e as tradições autocráticas do Oriente, embora tenham destruído a classe urbana de Roma, eram melhores para governar um império do que o tribalismo divisivo e descentralizado do Ocidente, sendo revivido pelos bárbaros que chegavam. Lembrem-se de que, bem antes do declínio de Roma, a solução para a anarquia dos dias da República foi encontrada nas ideias orientais. Governo de um homem, rei-deus e todo o resto. A restauração augustina não teria sido possível sem isso. E quando Constantino reorganizou o Império Oriental no IV século, ele o tornou uma monarquia sagrada, unido pela religião e baseado na hierarquia de clero e oficiais. Em outras palavras, ele levou a um retorno das tradições fundamentais sociais e políticas do Antigo Oriente. Mas nas províncias do Ocidente, esta tradição estava ausente. Os povos do Ocidente tinham mais em comum com o tribalismo guerreiro do Norte, com homens como este do norte do Danúbio, do que com a teocracia do Oriente. E, eventualmente, a liderança da sociedade ocidental caiu nas mãos dos senhores bárbaros. Da grandeza que era Roma, apenas ruínas, memórias e mitos sobreviveram no Ocidente. Tudo isto levou muito tempo para acontecer, é claro. E seus sucessores não fossem santos nem romanos, nem mesmo um império, manteria o mito aceso por mais 1000 anos. Mas esta é uma outra história para um outro episódio. It lasted as long as it did. And there, your guess is as good as mine. Perhaps
the long, desperate resistance of emperors and generals and ordinary people may have had something to do with the belief that the Roman Empire represented the last empire, and that as long as the Roman Empire lasted, the end of the world would not take place. They believed that the empire was the last age of humanity. When it fell, that would be the end of mankind and the last judgment would be upon us. So there was good reason to keep it from ending. There was good reason to pretend that it was alive even when it was dead, and then to revive it as soon as possible, as it would be revived when Charlemagne was crowned a Roman emperor in Rome on Christmas Day of the year 800. And although the Holy Roman Empire of Charlemagne and his successors was neither holy nor Roman nor really an empire, it was going to keep the myth going another 1,000 years. But that's another story for another time. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.